Bem-vindos! Em 2026, o cosmos parece estar a dar-nos um mapa para a renovação. Nesta análise, a ideia não é prever o futuro, mas sim descodificar as energias do ano para que as possamos usar como ferramentas bem práticas para o nosso crescimento. Pensem nisto como uma jornada de transformação e ela começa agora mesmo. Então, primeiro que tudo, vamos esquecer o 1 de janeiro por um instante. O verdadeiro ano novo astrológico é como um botão de reset cósmico. Acontece no equinócio, naquele momento em que a Terra atinge um equilíbrio perfeito entre o dia e a noite. Este é o ponto zero do zodíaco, sabem? É o momento em que a energia universal nos convida para um começo novo, um começo verdadeiramente autêntico. A nossa exploração vai ter 5 fases bem claras. Começamos com o despertar, depois vamos conhecer os nossos guias planetários do ano. A seguir, navegamos pela jornada de 2026, descobrimos qual é a missão pessoal para cada um e, no fim, aprendemos alguns rituais para selar toda esta renovação. Vamos a isso? A primeira fase, o despertar. Imaginem que vos é entregue uma página em branco, pois este momento astrológico oferece precisamente isso, a oportunidade de recomeçar. É aqui, neste ponto de partida, que definimos a intenção para toda a viagem que se segue, porque, como se costuma dizer, a direção do primeiro passo determina o destino final. E esta pergunta é mesmo o centro de tudo, não é? A renovação precisa de espaços. Esta energia nova que chega vem iluminar aquilo que já não serve, aquilo que já não encaixa no nosso propósito. E basicamente pergunta-nos porquê é que ainda carregas isso. Libertar o velho não é uma perda, de todo. É criar o espaço necessário para que o novo, o que é genuinamente nosso, possa finalmente entrar. E para esta jornada, a boa notícia é que não vamos sozinhos. Temos 2 mentores planetários para 2026, Marte e Júpiter. Eles representam 2 forças que se completam, quase como um kit de ferramentas cósmico que nos vai ajudar a navegar pelos desafios e, claro, pelas oportunidades que vêm aí. Agora, olhem bem para isto, porque o interessante é ver como estas energias se equilibram. Júpiter é a força celestial, a visão macro, a fé que nos diz sim, é possível, é a inspiração pura. Mas inspiração sem ação é só um sonho, certo? E é aí que entra Marte, a força terrestre. Marte dá-nos a coragem, a estratégia, a tal espada da sabedoria para cortar o que não interessa e agir. Juntos são a dupla perfeita, a ideia e a execução. Ok, vamos então avançar e ver como é que isto tudo se vai desenrolar. A jornada de 2026 está marcada por alguns desafios e testes importantes, mas em vez de os vermos como ameaças, vamos encará-los como pontos de controle no nosso caminho. São oportunidades para aplicar a sabedoria de Júpiter e a coragem de Marte. Este é o nosso mapa de estrada para 2026. Em abril, começa uma revolução na forma como comunicamos. Entre maio e outubro, vamos fazer um mergulho fundo no nosso subconsciente. A partir de julho, aí entramos numa espécie de grande auditoria cósmica. Agosto traz pontos de viragem emocionais com os eclipses e o fim do ano obriga-nos a reavaliar os nossos valores. Cada ponto destes é um teste, mas também uma oportunidade. A entrada de Urano em Gêmeos, lá para abril, é como uma grande atualização de software para a nossa mente. O desafio aqui é muito claro, aprender a pensar por nós. Vamos ser inundados de informação e a nossa tarefa vai ser usar o discernimento para encontrar a verdade no meio de tanto ruído. E claro, comunicar com autenticidade. De maio a outubro, Plutão retrógrado convida-nos a abrir aquelas gavetas interiores que temos andado a evitar. É a oportunidade perfeita para uma limpeza profunda, para encarar medos e padrões antigos. Mas atenção, não é para nos sentirmos mal, é para os transformarem em poder. É o clássico momento da fênix, morrer para o velho para renascer com muito mais força. E este ponto ilustra na perfeição o tema da responsabilidade. A partir de julho, as nossas ações da primeira metade do ano vão ser postas à prova. Saturno, o planeta da estrutura e da disciplina, junta-se a Neptuno, o planeta dos sonhos e das ilusões. E juntos, eles funcionam como auditores. Se construímos em bases sólidas, seremos recompensados. Se andarmos a fugir da realidade, ela vai bater-nos à porta. Agora que já vimos o panorama geral, vamos ao que realmente interessa, o lado pessoal. Estas energias não acontecem no vazio. Elas vão ativar uma área específica da vida para cada signo. Portanto, a pergunta-chave é: qual é a missão pessoal de cada um para 2026? Para Carneiro, a missão é encontrar a sua tribo e reavaliar alianças. Júpiter expande os círculos sociais, enquanto Marte pede ação. Para se alinhar, 3 dicas. 1. Contactar um colega por dia. 2. Dedicar 15 minutos a um projeto de grupo. E 3. Questionar se as amizades atuais apoiam a visão de futuro. Touro, é tempo de uma desintoxicação espiritual.
Marte exige que se cortem laços energéticos que só drenam e Júpiter dá fé para se libertar do que é pesado. Ações diárias. 1. Começar o dia com 5 minutos de meditação. 2. No final do trabalho, escrever algo que se quer libertar. E 3. Evitar conversas que baixem a vibração. Gêmeos é chamado a tomar as rédeas, especialmente na carreira. Júpiter traz a visão, Marte dá a coragem. A rotina pode ser: 1. Defira uma prioridade profissional e começar por aí. 2. Apresentar uma ideia nova. E 3. Praticar tomar uma decisão rápida. E para Caranguejo o foco é construir alicerces. Marte ajuda a agir na segurança material, Júpiter expande a fé no futuro. Ações práticas: 1. Rever o orçamento durante 10 minutos. 2. Fazer algo para melhorar o espaço em casa. E 3. Visualizar a segurança que se deseja. Leão, a missão é usar a voz e a criatividade. Júpiter expande a mensagem, Marte dá ousadia para se expressar sem medos. 3 ações. 1. Partilhar uma opinião. 2. Dedicar 20 minutos a um hobby criativo. E 3. Praticar ouvir ativamente. Virgem, o desafio é curar feridas do passado para parar com a autossabotagem. Marte dá força, Júpiter dá sabedoria. Para a rotina: 1. Escrever um padrão de autossabotagem que se reconhece. 2. Fazer uma pausa de 5 minutos no trabalho só para respirar. E 3. Celebrar uma pequena vitória. Para a balança, o universo pede mais amor próprio e paixão. Marte acende a criatividade, Júpiter expande o romance consigo. Para se alinhar: 1. Agendar um momento do dia só para si. 2. Começar um projeto por puro prazer. E 3. Fazer um elogio a si em frente ao espelho. Escorpião tem uma tarefa clara: menos conversa, mais ação. Júpiter dá a visão, mas Marte exige que se concretize agora. Ações diárias: 1. Dividir uma grande meta em 3 pequenas tarefas. 2. Completar a tarefa mais difícil logo de manhã. E 3. Criar uma rotina de trabalho focada. Sagitário, o foco está nas parcerias, sejam amorosas ou de negócios. Júpiter pede expansão através dos outros, mas Marte exige honestidade. Ações para praticar: 1. Ter aquela conversa honesta que se tem adiado. 2. Definir um limite claro numa relação. E 3. Reconhecer uma qualidade que se admira num parceiro. Capricórnio, a missão é de libertação na rotina e na saúde. Marte dá energia para mudar hábitos, Júpiter dá a fé de que se merece melhor. No dia a dia: 1. Eliminar uma tarefa não essencial. 2. Experimentar um hábito saudável novo. E 3. Organizar o espaço de trabalho. Aquário é convidado a sair da zona de conforto. Júpiter abre portas a novas filosofias e Marte impele a arriscar. 3 passos: 1. Ler sobre um tema completamente novo. 2. Planear uma pequena aventura. E 3. Desafiar uma crença própria. E Peixes, a tarefa é encontrar a estrela guia, o propósito, e segui-la com disciplina. Júpiter expande a intuição, Marte exige ação. Para se alinhar: 1. Escrever o objetivo principal numa frase. 2. Dedicar a primeira hora do dia a esse propósito. E 3. Aprender a dizer não a distrações. Muito bem, depois desta jornada toda de consciencialização, a pergunta é: como é que integramos estas lições? Vamos ver como podemos criar intenções poderosas para o futuro, usando rituais que são simples, mas muito eficazes para nos alinhar com esta energia de recomeço. O processo é muito direto. Primeiro, observar. Olhar com honestidade para o que precisa de sair. Segundo, reconhecer. E dar um pequeno passo. Pode ser apagar um contacto, deitar fora um objeto, ter uma conversa. E terceiro, e talvez o mais importante, confiar. Ao criar espaço, o universo encarrega-se de o preencher com aquilo que é verdadeiramente nosso. E terminamos com esta reflexão. O grande tema de 2026 não é apenas sobre o que o futuro nos traz, mas sobre o que escolhemos deixar para trás para o poder receber. A verdadeira força não vem de acumular, mas sim de refinar. Então a pergunta final é esta: qual é o espaço que cada um precisa de criar para que a sua versão mais autêntica possa finalmente emergir? A jornada começa agora.